Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos. Mais uma vez, mais um dia, né? Estamos aqui com saúde, com vida, para agradecermos a Deus pela sua vida, agradecemos a Deus pela noite de paz, agradecemos a Deus porque Ele tem nos guardado, tem nos protegido. Esse é o momento de nós somente agradecer, só pelo fato de você poder estar respirando, você está com saúde, com vida, é motivo de sobra que temos para agradecermos a Deus. Você dormiu bem? Deus te deu uma noite de paz? Espero que sim, né? Porque a promessa dele, ainda mais quando nós que servimos a Ele, pedimos a Ele que nos guarde, que nos abençoe, que possamos realmente ter uma noite maravilhosa. Você já agradeceu a Deus pelo pão de cada dia? Você já agradeceu a Deus pela família que você tem? Você já agradeceu a Deus pelo privilégio de você ser servo de Deus? Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos conversar com o nosso Deus. Nós vamos falar com esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso. E antes de lermos a palavra de Deus, que está no livro do apóstolo João, capítulo 2, nós vamos orar. E gostaria que você cresça que Deus é contigo. Gostaria que você cresça que Deus tem ouvido as suas orações. Gostaria que você cresça a cada momento, que você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Deus é conosco. Eu amo muito aquela expressão do profeta Isaías 41:10, quando ele diz assim: não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então vamos acreditar nessa palavra poderosa, maravilhosa. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por mais um dia, com saúde, com vida. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos guardou durante a noite. Obrigado, meu Deus, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Obrigado, Deus, por este alimento precioso que é a Tua santa palavra. Que o Senhor nos alimente, que o Senhor venha nos impactar através dela, nos dê entendimento, discernimento. Deus abençoe Teu povo na face da terra. Continua cuidando de nós. Deus, que o Senhor possa estar falando poderosamente aos corações daqueles, principalmente, que ainda não tiveram uma experiência de salvação. Ó, meu Deus, salva essa nação brasileira. Pai, salva os moradores do nosso bairro. Temos orado assim. Fica conosco. Abençoe a Tua Igreja Batista do Novo México. Abençoe as famílias que congregam ali conosco. Abençoe, meu Deus, os missionários que estão espalhados no mundo pregando o Evangelho. É no Teu nome santo, Deus. Eu te suplico, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, a nossa leitura hoje está no livro do apóstolo João, capítulo 2, a partir do versículo 3 ao versículo 6. É um texto pequeno, mas com muita profundidade, né? Então nós vamos ler a palavra de Deus. Livro do apóstolo João, estou dando um tempinho para você abrir sua Bíblia aí na sua casa, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 6, que diz assim: e sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Vou repetir o versículo 6. Quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Vamos lá para o manancial? O título de hoje é Viva como o Mestre. É interessante, né? Talvez muitos não percebem isso. Mas o que nós somos de Jesus? Somos discípulos. O que é discípulo? Aluno.
E qual o dever do aluno? Ser aplicado. É assim. Na faculdade, no colégio, se você não for um aluno aplicado, você não vai ter notas boas e vai ter dificuldade de ser aprovado. Então, isso é interessante. Nós precisamos entendermos que nós somos alunos desse Deus maravilhoso. E como aluno, né, eu estou vendo que Monique já entrou, ela que já se formou, ela sabe, eu sei que nós fizemos faculdade, né, e assim, demais irmãos que já estão participando aqui conosco, que estudaram, Janilson, Evandro, né, a irmã Celi, que bom que ela está aqui participando também conosco. Nós sabemos que se nós não nos debruçarmos nos livros, né, e estudar mesmo, e principalmente quando está na faculdade. Eu tive um susto muito grande quando eu fui fazer a faculdade de teologia e eu vi que eu não era como no colégio, que eu dependia do professor para ir para o quadro, para ficar me ensinando. Dependia muito mais de mim do que do próprio professor. Eu tinha que me debruçar, pesquisar como os alunos de Jesus. Nós precisamos debruçar nessa palavra. Ler, pesquisar, para poder conhecer, aprender realmente. Tá ok? Só por causa do título aqui, eu achei maravilhoso. Vamos lá então. Viva como mestre. Aquele que pensa estar nele deve andar como ele andou. Você já parou para pensar que tipo de discípulo tem sido? Uma interrogação, para mim e para você. Aquele a quem as pessoas olham e vê o reflexo de Jesus ou não? Outra interrogação. Que tipo de discípulo você tem sido? Que tipo de discípulo eu tenho sido? Você lembra daquela passagem da sunamita? Ela vira para o esposo e fala assim: eu vejo que aquele homem que passa em frente à nossa casa é um santo homem de Deus. O profeta Eliseu ele não andava dizendo assim: eu sou profeta. A vida dele falava. Ela reconheceu que aquele homem era diferente dos demais. Ela pôde ver nele a presença de Deus, porque ela declara para o esposo: eu vejo que este homem que passa aqui em frente à nossa casa é um santo homem de Deus. É maravilhoso isso, né? Pois bem, uma boa maneira de saber que tipo de discípulo somos é olhar para nós mesmos e ver qual o nosso grau de compromisso com os mandamentos do Senhor. Somos apenas conhecedores da palavra ou praticantes? Você já reparou que a sequência, as lições do manancial, falamos isso ontem de ontem, eu frisei, né? Ontem também deu uma ênfase sobre a prática da palavra. Tiago diz: não basta ser somente conhecedor, mas temos que sermos praticantes da palavra de Deus. É isso que Deus requer de nós, não tem jeito. Então não basta eu só conhecer, se eu não botar em prática, tem valor? Nenhum. Você se formou, se você não botar em prática aquilo que você aprendeu, vai ter valor? Nenhum. Pois bem, o segundo parágrafo diz assim: o apóstolo João nos diz que mentimos quando afirmamos conhecer a Cristo, mas negligenciamos seus mandamentos. Se ele fala que nós somos mentirosos, e o próprio apóstolo João vai dizer que o diabo é o pai da mentira. João 8, 44. Temos que ter muito cuidado, porque nós declaramos, né, como você declarou na sua profissão de fé, que você foi salvo por Jesus, que você, né, realmente sua vida pertence a Jesus. Só que o nosso viver às vezes não corresponde a isso. E o autor está trabalhando dessa forma aqui. Nós precisamos realmente entender que eu tenho que botar em prática aquilo que eu tenho aprendido, os mandamentos do Senhor, amar o meu inimigo, amar as pessoas com quem eu convivo, amar a minha família, amar aqueles que me aborrecem, amar aqueles que me perseguem. Se eu não botar em prática. E ele continua dizendo: a prova de que o conhecemos é a obediência. Queridos, tem pessoas que estão
subindo monte, nada contra, só querendo dizer, tem pessoas fazendo sacrifício, né? Deus não quer sacrifício. O sacrifício que Deus estava requerendo, o seu Filho já fez por nós, morrendo na cruz por nós. O que Deus requer do seu povo é obediência. O apóstolo Paulo, ele escreve ali no Filipenses capítulo 2, que Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Exemplo de obediência que Jesus deixou para nós. Então o que Deus requer de nós é obediência. Obediência à sua palavra. Obediência em botarmos em prática aquilo que Jesus nos ensinou. O próprio Jesus nos alertou quanto a isso. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João 15:14. Que coisa boa, né? Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Se eu tenho Jesus, se eu quero ser amigo de Jesus, eu tenho que fazer aquilo que Ele realmente me mandou. Eu preciso me atentar para isso. Terceiro parágrafo do manancial. Que bom, a irmã Sônia entrou aí também. Então, no terceiro parágrafo, diz assim: dessa forma, devemos nos atentar à maneira como estamos vivendo. Querido, ninguém melhor do que nós para avaliarmos como está o nosso viver com Jesus. É você. Sou eu que posso me avaliar. A minha forma de viver, se tem agradado a Deus ou não, está no contexto de ontem, está vendo? Como é que o manancial é uma sequência, que bênção de Deus. Então, quando ele diz aqui que nós devemos nos atentarmos para a maneira como estamos vivendo, não podemos ser como aqueles judeus, por causa de que o nome de Deus era blasfemado entre as nações. Romano 2:24. Se você quiser abrir sua Bíblia rapidinho, volta atrás um pouquinho. Romano 2:24, que diz assim a palavra de Deus: pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Isso é muito sério, né? Nós devemos estarmos atentos, senão nós estamos blasfemando o nome de Deus. Quando na roda de amigos, né? Às vezes amigos de trabalho, amigos de faculdade, nós muitas vezes vacilamos, nós nos descuidamos e acabamos entrando naquela brincadeira, naquelas conversas e fazendo as mesmas coisas que eles estão fazendo e falando. E muitas vezes estão blasfemando do nome de Deus, estão zombando de Deus. Nós precisamos estarmos atentos quanto a essa orientação, né, que a autora da lição de hoje é Vilmara Lima. Então, isso é muito sério. E continua dizendo, as nossas ações falam muito mais alto que as nossas palavras. E é verdade. Não precisa falar para ninguém que você é crente, que você é servo de Deus. As suas ações que vai falar. Foi o caso do profeta Eliseu. A esposa, a sunamita, falou para o esposo: vejo que esse homem que passa aqui em frente de casa é um santo homem de Deus. As ações do servo falam muito mais alto. A conduta do servo. Né? Então, a gente tem que estarmos atentos para isso. Então, se nossa boca está pregando um evangelho que difere daquele que estamos vivendo, estamos pregando qualquer outro evangelho, menos o de Jesus. Coisa triste, né? Quando a gente vê entre nós fofoca. Quando a gente vê entre nós, né, contenda. Irmãos, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Lá em Provérbios, fala que as 6 coisas que aborrece a Deus, e a 7ª ele abomina. Que é a contenda entre os irmãos. As 6 coisas que aborrece a Deus, e a 7ª ele abomina. Língua mentirosa, olhos altivos, inveja, mãos que derramam sangue inocente. Queridos, a palavra de Deus é o que é um livro precioso, é ela que direciona a nossa vida. Se eu não leio, eu não vou saber o que ela está me ensinando. E quando eu li aqui, eu lembrei, quando a Vilmara diz que se nós não estamos diferindo o que pregamos, não é o evangelho de Jesus, é outro evangelho, menos de Jesus.
Eu falo que eu tenho que amar o meu próximo, mas eu odeio meu vizinho. Eu falo que eu tenho que amar os meus inimigos, mas eu não falo com o meu irmão que convive comigo na igreja. Eu lembro-me na época que, eu conversei com um diácono, percebi que estava dois irmãos, dois diáconos, estavam tendo dificuldade, isso tem muitos anos. Dois diáconos estavam tendo dificuldade de se relacionar, eu percebi isso. Eu era um diácono novo, por sinal, e vim descobrir que eles estavam um mês sem se falar. E aquilo me chocou. Eu fiquei horrorizado. Falei, amado, biblicamente as mesmas exigências do pastor e do diácono. Vocês estão sem se falar um mês? Cadê o ensino de Jesus? Cadê o amor? Cadê o perdão? Bati em cima. E não aceitei. Eu fui aos dois. Falei, não, nós vamos reunir os diáconos, nós vamos resolver isso. Senão, você não pode ser diácono, não pode continuar nessa função. Não precisa citar nome, só estou falando que está dentro do contexto, eu lembrei. Que evangelho você está pregando? Que evangelho você está vivendo? Que amor é esse? Não é o que Jesus deixou, é o que a autora colocou aqui. Último parágrafo. As pessoas prestam mais atenção ao que fazemos que ao que dizemos, e é verdade. Por isso, precisamos alinhar nossas palavras às nossas ações, de forma que fale a mesma língua. Fale menos e viva mais o ensino da palavra de Deus. Grave isso. Fale menos e viva mais os ensinos da palavra. Precisa estar alinhadinho, tanto que você fala e da forma que você vive. Palavras sem testemunho, vivo, são apenas palavras. E é verdade, palavras sem testemunho, vivos são apenas palavras. Glorifiquemos, pois, o nome do nosso Senhor, por meio de nossas atitudes. Testemunho fala muito mais alto. O testemunho fala mais alto do que você fala. O nosso modo de viver fala muito mais alto. Então nós precisamos nos atentarmos para isso. E eu quero voltar aqui à palavra de Deus, né? Versículo 6. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. E finalizando, ela diz assim, ela repete dizendo assim, viva como mestre, a fim de ter autoridade para falar dele. Você sabe o que é autoridade? Para você ter autoridade, você tem que estar nele. Se você estiver realmente vivendo na presença de Jesus, você vai ter autoridade para ministrar as bênçãos do Senhor, você vai ter autoridade para orar com o irmão, para ministrar as bênçãos do Senhor sobre a vida do irmão. A lição de hoje foi riquíssima. Viva como o mestre. O meu viver tem que estar de acordo com o meu professor, meu mestre, que é Jesus. Na época da faculdade de teologia, e eu passei por isso, talvez você já passou por isso, eu não tenho vergonha de falar, porque na época eu não tinha o conhecimento que eu tive depois que eu conheci esse Deus. Mas na época que eu estudava, eu colava muito, principalmente na época de prova. E na faculdade de teologia, lá na hora da prova, o professor, até por sinal gosto demais dele, é meu amigo, pastor Paulo Simões, foi meu professor de Novo Testamento, na época. Ele deu a prova para nós, né? E falou assim, olha, eu vou sair e vou deixar vocês aí. Lembre-se, ele falou assim, lembre-se, vocês são servos de Deus, vocês são crentes. Pronto. Essa palavra, e ele saiu. Ficou. E aquela palavra pesou no meu coração. E eu glorifiquei a meu Deus. Falei, eu vou fazer aquilo que eu estudei, vou responder aquilo que eu estudei. O que eu não souber vai ficar em branco. Mas Deus me deu a graça de eu poder fazer a prova, uma boa prova. E aquilo mexeu comigo. Porque lá atrás, né, que eu fiz o ginásio, não muito lá atrás, né, não sou tão velho assim, e o segundo grau principalmente, eu agia diferente. Mas lá eu não tinha a experiência que eu estava tendo ali com Deus.
E isso é maravilhoso. Nós precisamos estudarmos para podermos ter uma condição de viver como o Mestre viveu. Hoje foi esse estudo. Que Deus te abençoe. Que a graça de Jesus permaneça sobre a sua vida, sobre a sua família. Que Deus te abençoe ricamente nesse dia. Estaremos juntos na próxima segunda-feira, às 9 horas, irmãos. Da mesma forma, lendo a palavra, agradecendo a Deus, porque esse Deus maravilhoso tem reinado sobre nós. Vamos fechar os olhos? Vamos falar com esse Deus? Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma tremenda, poderosa. Obrigado porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Nos ensina, Deus, a cada dia, como devemos realmente viver de uma forma que possa te agradar. Tem misericórdia de nós. Como aluno do Senhor, temos deixado a desejar, muitas vezes, principalmente, ó Deus, na prática, que nós possamos realmente, ó Deus, vivermos o que temos aprendido do Senhor. Pai amado, eu quero te pedir uma bênção sobre os missionários que estão espalhados no mundo pregando o Evangelho, principalmente naqueles países onde é proibido pregar o Evangelho. Sustenta os nossos irmãos com a tua mão de poder. Dê livramento de morte a teus filhos. Dê livramento de prisão, de torturas, ó Deus. Pai, continua dando sabedoria e estratégia para que a tua palavra possa ser pregada a tempo e fora de tempo. Abençoa as igrejas batistas no Brasil quando estão na campanha de missões mundiais. E que o alvo, ó Deus, possa ser alcançado e até ultrapassado, mesmo mediante, ó Deus, do que o mundo está vivendo. Diante dessa pandemia da coronavírus, muitos estão perdendo os empregos. Mas o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Coloque em nossos corações um alvo expressivo. E que possamos, ó Deus, lembrar que os nossos irmãos missionários dependem da nossa contribuição para o seu viver diário, em países que nós muitas vezes não temos condições de estar, e nem queríamos estar lá, com certeza, passar o que estão passando. Abençoa teus filhos. Abençoa o pastor Neemias, o anjo da tua igreja em Novo México, a Igreja Batista em Novo México. Abençoa a sua família. Abençoa, Deus, cada família que congrega aqui conosco. Guarda o teu povo, Deus, dessa doença terrível e das demais enfermidades que têm matado muitos. Eu vi ontem reportagem. A gripe H1N1 ainda está matando muitos aqui no Brasil. Guarda o teu povo, por misericórdia. Meu Deus, guarda os nossos parentes. Ó Pai, põe ali a tua mão de poder, tem misericórdia, salva eles, em nome de Jesus. Guarda as gestantes, Senhor, protege os bebezinhos inocentes que estão sendo gerados nos ventres. Ó meu Deus, nos dê um dia de vitória, de bênção, de paz. Repreenda, meu Deus, todas as investidas do diabo sobre as nossas famílias neste dia, que caia por terra em nome de Jesus, e que a tua graça e teu amor permaneça sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas. Que o nosso dia seja maravilhoso, abençoado, Deus. E que possamos testemunhar de Jesus onde quer que estejamos. Fica conosco. Eu oro, te agradeço e te suplico em nome de Jesus. Amém. Queridos, em casa, não deixe de orar pelos missionários. Não deixe de orar pelas igrejas batistas. No Brasil, estamos em campanha de missões mundiais. Se você crer, nós iremos contemplar a glória de Deus, alcançando esse alvo. Mesmo diante de tanto desemprego que está surgindo. Mas o nosso Deus, tudo é dele. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, e tudo que nele há é do Senhor. Basta você abrir o seu coração. Fala para Deus, coloca aqui um alvo no meu coração. É fé. É questão de fé. E nós iremos abençoar os missionários. Que Deus assim te abençoe. E segunda-feira estaremos juntos. Domingo, pela manhã, às 10 horas da manhã. E à noite estarei ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Ore por mim para que Deus continue me usando, para que Deus continue te abençoando. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.